Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo B2B, um podcast com oferecimento da Plumes e da Sharp. Meu nome é Otávio Garbi, vou acompanhar vocês em mais um episódio e hoje a gente vai falar de remuneração variável e como é que isso pode mexer com a motivação do time de vendas, com foco aí em B2B. E para isso, a gente trouxe um cara aqui que vocês provavelmente já viram por aí, se você acompanha conteúdo de vendas, conhece um pouquinho desse mês, você já deve ter ouvido falar do Diego Wagner, CEO e cofundador da MeTime, que é uma super referência em termos de conteúdo de vendas. Quem não lembra dos conteúdos que a MeTime fez aí ao longo da última década, enfim. E hoje também à frente da Trevo. Então, Diegão, obrigado pelo seu tempo, é um prazer estar com você. Vamos construir um papo legal em torno do tema. Fala, Otávio. Primeiro, um olá especial para todo mundo, para toda a audiência, para ti também. Um prazer estar com vocês gravando mais esse conteúdo. Cara, sobre um tópico que eu acho hiper relevante para operações comerciais. Acho que a remuneração variável é uma das principais alavancas que uma empresa tem para influenciar os seus resultados. Apesar disso, ela injustamente recebe pouca atenção, na minha visão. O gestor olha muito mais para outras coisas do que, cara, remuneração variável. E ali tem uma alavanca gigantesca. O resultado é disso que a gente vai falar hoje. Legal. Eu sinto que isso paira um pouco no ar, né? No sentido de, pô, vou falar de remuneração variável? Não, primeiro eu quero que o meu time venda, depois eu vou falar sobre ficar comissionando a galera. Geralmente é essa visão, né? A galera troca um pouquinho as coisas. Verdade. Show de bola, Diegão. Parece que a Trevo lançou um benchmark, galera, com mais 100 empresas brasileiras, tá? Sobre remuneração variável. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre dado, né? Como já é de costume do Diego, eles geralmente se apoiam muito nesse tipo de pesquisa. No caso, um dado aqui em primeira mão que a gente vai trazer. Um dos mais interessantes da pesquisa é que um plano de remuneração variável bem estruturado pode aumentar a performance do time até 22%, chegando até 44% no longo prazo. De novo, isso é dado, isso não é uma teoria, tá, pessoal? Mas a maioria das empresas ainda enxerga remuneração variável com essa outra ótica aí, que a gente já deu um spoilerzinho. Mas vamos começar as perguntinhas aqui que eu separei para o Diego, que eu queria escutar para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema, Diegão. Então, com tantos modelos possíveis, né? Então, comissão simples, a gente tem por meta, escalonada, bônus, PLR, dá para criar premiações, etc. Como é que o gestor pode escolher uma estrutura que realmente vai conseguir motivar o time, ao invés da remuneração trabalhar exclusivamente, isoladamente, como só uma remuneração, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Boa. Só antes de eu entrar direto na resposta, cara, eu acabei de perceber que eu sequer expliquei o que é a Trevo no início da nossa conversa. Então, falando rapidamente, né? ah, bom, eu sou o CEO da MeTime. A MeTime já é uma empresa bastante conhecida no Brasil, não só pelo conteúdo, mas pela plataforma de Sales Engagement, focada em SDRs. E faz pouco mais de um mês nós lançamos um segundo produto chamado Trevo, que é uma plataforma para automatizar o cálculo da remuneração variável, permitir que a empresa trabalhe diferentes modelos dentro da plataforma e dê muita transparência para o seu time de por que ele está ganhando o que ele está ganhando de variável, né? Então, esse é um rápido resumo. Agora, voltando para a tua pergunta, né, de como escolher o melhor modelo ali para o gestor pode escolher o melhor modelo para motivar o seu time. Eu acho que tem duas coisas que uma liderança comercial tem que pensar quando se trata em variável, antes de falar de modelo, se é bônus, se é premiação, etc. Primeira coisa é meta. E a empresa tem que ser honesta, e o gestor tem que ser honesto, perguntando, olha, qual percentual do meu time bateu a meta no último ano? Porque se a resposta é, cara, é 20%, é 30%, não importa o modelo de remuneração variável que tu desenhar, ele vai ser visto como inatingível ou com uma pouca probabilidade de ser atingido pelo time. Tá. E daí aquela parcela que é variável, na verdade, para muitas pessoas do teu time não vai existir, porque a meta ela está muito longe da realidade, né? Então, um bom patamar para a empresa mirar é uns 70% do time batendo a meta, né? Nesse range significa, olha, eu tenho já aqui uma operação onde uma parte relevante do meu time consegue atingir o objetivo, recebe o seu variável e, ah, e consegue, vamos dizer, ter o retorno esperado pelo esforço, tanto a empresa quanto eles, né? Tá. Então, essa eu acho que é a primeira coisa a se pensar.
A segunda é o percentual do variável no OTE, no On Target Earning do vendedor, sabe? Por que eu digo isso? Cara, se o variável é 10, 15, 20% do compensation total, ele é uma parcela pequena para realmente mover o ponteiro nos comportamentos que tu queres, né? Agora, do outro lado, se é 40 ou mais de 50% do variável, o compensation total dele, isso é visto como arriscado pelo time. Putz, eu tenho aqui uma segurança pequena e eu dependo muito dessa parcela que vai variar dependendo dos critérios ali que a empresa colocar. Então, um bom target é de 20 a 40% da remuneração ser variável, tá? Isso vai mover os comportamentos dele, a pessoa ainda precisa desse percentual do seu compensation, ao mesmo tempo que não está empurrando todo o risco para o time comercial, tá? Então, Boa. acertando a meta, acertando esse mix entre fixo e variável, eu acho que o modelo de remuneração variável ele é uma função do negócio que a empresa está e do momento dela. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o negócio é uma indústria ou um distribuidor. Cara, nesse negócio, margem impacta muito, porque é um negócio de margem menor. Então, é super comum que o variável esteja um pouco atrelado a isso e ele fala, cara, se der muito desconto, vai receber menos de variável. Porque a margem é hiper importante, então eu vou estruturar isso. Então, esse é sobre o tipo de negócio. Agora, o outro é sobre o momento dele. Vamos dizer que para o Trevo, para esse novo produto que essa nova organização que a gente está criando, a minha prioridade no ano que vem é ganhar mercado, ganhar market share. Então, eu vou pesar mais a remuneração variável pela aquisição de novos clientes para o meu time. E eu vou variando isso e alterando esse modelo de acordo com o objetivo que eu tenho para o próximo semestre, para o próximo ano, etc. Então, eu acho que com tantos modelos possíveis, que é um pouco da lógica da pergunta, a empresa tem que se fazer esse tipo de questionamento de, cara, qual é o meu tipo de negócio e o que pesa mais para ele, e qual é o momento do meu negócio e o que eu quero recompensar para maximizar a chance de atingir os objetivos nesse momento. Acho que é um pouquinho disso, tá? Vem na minha cabeça. 3 pratinhos para equilibrar aí, né? Uma composição da total remuneração que fique saudável em termos de nem muito é variável, que vai ameaçar ali até a saúde mental, insegurança, risco, mas ao mesmo tempo vai conseguir motivar o colaborador, né? Um segundo pontinho aí da meta ser execuível, não adianta nada eu sonhar e beleza, tá bom, né? Não existe, a remuneração variável não vai corrigir um problema de algo que não dá para executar, não dá para entregar. Em terceiro ponto, tá alinhado os objetivos estratégicos da empresa, legal. Inclusive, o benchmark de vocês, ele mostra que comissões mais simples, mais básicas de calcular, né? Elas têm uma adesão naturalmente maior, mas elas não diferenciam performance, né? Enquanto tem modelos mais sofisticados que recompensam melhor ali quem está no topo, né? Os top performance que a gente fala, só que são mais difíceis de calcular. E aí a pergunta que eu te trago é o seguinte: equilibrar simplicidade e justiça, como é que a gente faz isso na prática? Porque essa é uma questão muito comum, né? De, nossa, tem 18 variáveis que pesam ali, daqui não consigo calcular, não tenho previsibilidade, consequentemente não tenho controle de nada aqui. Então, qual que é a sua visão nesse sentido? Acho que o primeiro ponto é essa questão de simplicidade versus complexidade, ela vem no seguinte sentido. Vamos dizer que eu tenho uma remuneração super simples, onde o vendedor recebe um percentual do faturamento de cada venda que ele faz. Super simples de calcular, se eu vendo um serviço de 100 mil, eu vou ganhar 5%, é 5 mil. A questão é que, às vezes, um vendedor que fizer 70% da meta, né? Ou seja, ele ficou bastante longe ali do objetivo, ele vai garantir os 5% desses 70%, e um cara que fez 100%
também vai ganhar os mesmos 5%, mas ele chegou lá onde a empresa queria. Então, essa é a questão, um pouco de justiça que tu trouxe, onde a simplicidade máxima do modelo, que ajuda no sentido de, cara, fica muito fácil para mim calcular quanto eu vou ganhar, ela, ela acaba penalizando um pouquinho o cara que, pô, deu um gás a mais e chegou no 100%. Então, a primeira coisa que eu acho que um gestor pode fazer, olhando para o modelo de variável, é pensando, cara, o que é uma performance excelente para minha organização? Uhum. O que é excelente para mim? E o que é bom? Então, no meu exemplo, foi, cara, excelente é 110% da meta, bom é 70%. E eu quero criar um degrau considerável entre eles. Considerável, sabe? Eu quero que o cara que é excelente ganhe 30% a mais, 40% a mais. Assim, tu acaba criando esse senso de justiça e até de incentivo extra pro, cara, eu quero chegar no 110%, porque primeiro eu vou ser mais remunerado por isso, Uhum. e segundo, eu vou sentir que o meu esforço adicional é recompensado além do que o cara que ali tá no 70, só tá no nível bom. Uhum. Quando eu penso em variáveis, que é um ponto que tu falou, eu gosto de usar a seguinte regra de bolo. Cara, 2 variáveis é o ideal, 3 a 4 é bom, 5 ou mais é demais. Tá. Recentemente eu falei com uma empresa que tinha, cara, 8 variáveis no Ah. seu compensation, cada uma e cada variável tinha níveis. Então era, tipo assim, 25 combinações possíveis para determinar quanto ele ia ganhar por cada deal. Cara, ok, isso no limite pode fazer o cara excelente ser recompensado em cada nível possível, só que traz uma carga cognitiva de complexidade que ele simplesmente não sabe quanto ele vai ganhar em cada deal e isso é contraprodutivo. Então, essa regrinha de bolo eu acho que ajuda. E para o gestor que às vezes pensa, cara, eu quero. Isso aqui é muito importante para mim, ciclo de venda é importante, percentual de desconto é importante e tal. Eu entendo isso, sabe? Mas tu não precisa colocar tudo no plano de RV ao mesmo tempo. Sabe? Pensa assim, o que é mais importante para minha operação comercial agora? Putz, agora o mais importante é ter mais lead qualificado no funil. Legal, bota uma variável que recompensa quando o cara faz uma autoprospecção ali ou algo nesse sentido, sabe? Não precisa botar tudo no mesmo plano. E fala, eu vou revisar isso a cada 6 meses. Isso até é legal, porque ah, parece que, não sei, organicamente parece que quando eu mudo o plano de RV, tu tens um gás adicional no time, porque, putz, eles estavam acostumados com uma coisa, agora, legal, tem um novo desafio para eu perseguir, sabe? Então, pô, se tu bota todas as variáveis ao mesmo tempo, não, difícil ir reciclando elas. Ou seja, tem esse pequeno cuidado aí, de assim, tá, eu posso até entender estrategicamente ali o que é melhor para minha empresa para incluir essas variáveis no jogo, mas se eu colocar 5, 6 variáveis, eu imagino que chega num ponto que o vendedor é frustrante, porque assim, pode ser a coisa mais justa do mundo. Ok, o gestor pode explicar não, porque é o mix de produtos, porque versus a quantidade de novas contas, versus a quantidade de desconto, versus a quantidade. Ok, não estamos dizendo que não faz sentido. O que a gente está dizendo é que é totalmente fora do controle do vendedor, porque é tanta variável que ele não tem como pesar ou priorizar alguma coisa mentalmente, né? Eu, como vendedor, tô lá vendendo, tá? Aí eu tenho que pensar, pô, eu tenho que me preocupar com 6 coisas aqui que vão interferir na minha remuneração variável. Eu suponho que o que isso deve gerar, disso que eu estou entendendo, é uma frustração, porque tipo, isso está fugindo do meu controle, eu não sei no que focar, né? Se tu tem 6 prioridades, tu não tem nenhuma. Ah, pronto. Essa é a verdade, entendeu? Então tu não tem prioridade. E daí tu não estás conseguindo direcionar o teu time para o que realmente é mais importante para a tua organização naquele momento. Boa. Ou seja, foque em menos, mas foque do que é realmente prioritário, nem que você tenha que rever essa remuneração variável, é algo Isso. comum, o combinado não sai caro, alinhar a expectativa para não parecer bagunça da empresa deve ser importante também, né? Para não ter aquela coisa também de toda hora ficar mandando comissão, empresa bagunçada do caramba, não sei como me organizar, que é uma queixa comum também, né? É super comum. Aqui com
com o nosso time, com o nosso líder comercial, eu comento, olha, quando a gente vai mudar a remuneração variável, eu tento entender, olha, o quão seguro eu estou sobre esse modelo. No sentido da meta que foi traçada, do nível de compensation que a gente está entregando. Quanto mais seguro, mais eu falo, estou confortável em botar um ciclo de 1 ano para esse modelo. Quanto menos seguro, porque eu, sei lá, desconheço alguma variável, eu falo, cara, esse aqui nós vamos testar por 3 meses e daí a gente vai rever. Então também é um bom ponto de ter em mente. Perfeito. Um elemento de expectativa mesmo, né? Né? Muito bom. Vamos para outro dado aqui do estudo da Trevo. Vocês trouxeram, Diego, o seguinte, né? O estudo apontou ali que 79% das empresas não colocam teto na remuneração variável, contra o remanescente aí 21 que colocam. E isso pode acabar gerando alguma desmotivação. Quem nunca ouviu quem nunca ouviu essa história antes, né? Então, uma pergunta complexa aqui. Como é que o gestor pode comunicar essa política de teto sem soar como uma trava, né? Travar os melhores vendedores. Isso é uma pergunta que eu queria te ouvir comentando. Primeiro, esse foi um dado que me surpreendeu. Eu achei que, cara, o volume de empresas com teto seria muito maior. Uhum. Tá? Então, já dá para ver que existe uma visão do mercado de, cara, incentivar o seu time comercial a performar muito bem e remunerar sem teto. Então, isso já me chamou a atenção positivamente. Agora, vamos dizer que a empresa precise ou queira colocar teto. Antes de comunicar, eu acho que vale entender o porquê que eu estou colocando teto, para daí sim comunicar. Então, algumas razões que me vêm na cabeça, tá? Primeiro, eu tô com uma operação sem track record ou previsibilidade. Se eu tivesse uma operação comercial assim em mãos, eu também colocaria um teto de início, tá? Primeiro, porque é perigoso deixar a remuneração variável sair do controle, Uhum. porque às vezes tu acaba ancorando para o time um nível de remuneração que tu não vai conseguir manter quando tu não tem track record. Pô, agora o variável está representando 200% do compensation total, saiu totalmente de padrões de mercado, não vou conseguir manter isso, não faz sentido, por alguma razão para a empresa. E agora eu vou ter que trazer ele para um outro patamar. Isso é super desmotivante. Então, numa operação sem track record, num produto novo, eu falaria o seguinte: olha, pessoal, então aqui a gente vai ter um teto de até 3 vezes a 2 vezes o teu salário, por exemplo, se atingir 250% da meta. A gente vai operar assim pelos próximos 6 meses para entender como funciona, como vai ser o resultado desse novo produto e depois a gente vai rever. Então, eu acho que é super tranquilo comunicar nesse formato, tá? Uma outra forma de pensar em teto é, putz, e se vir um contrato fora da curva? Tá. A gente normalmente fecha deals de 5 mil e o cara fechou um deal de 200 mil por alguma razão específica que nem foi tanto do controle do vendedor, sabe? Uhum. Alguma necessidade específica do cliente. Sim. Eu acredito que a empresa pode colocar um teto no ticket médio, sabe? Olha, cara, acima desse ticket médio, tu vai chegar a tanto de remuneração. Porque daí tu só mesmo está trabalhando num outlier, sabe? Num outlier que às vezes não faz sentido mesmo ter uma remuneração hiper, porque, claro, aquele cliente precisava de muito mais daquele insumo ou alguma outra razão. Eu acho que uma terceira razão, que daí é a que eu acho que não faz sentido, é porque a empresa quer limitar os ganhos do time. Putz, eu acho que ele está ganhando demais. Ah, tá muito. Vou cortar. Exatamente. Que eu acho que é uma cultura, putz, que aí sim acaba afastando os top performers, porque daí é um pensamento curto prazista de falar, cara, eu quero que a empresa ganhe, mas eu não quero que o time ganhe tanto assim. E daí isso não tem como comunicar, na minha visão, porque não é uma, de novo, uma visão curto prazista que
tende a criar times medianos, a melhor das hipóteses, tá? Pô, muito bom. Não faz o menor sentido, velho. Priorizar. Ah, não, pô, eu quero. Fiz um combinado, um vendedor entregou algo enorme ali, ultrapassou as expectativas e não, só por uma questão de caixa, não, acho que é muito. Eu vou comunicar ele que não dá, que ele não vai receber, é muito pouco inteligente, vai gerar uma frustração. Eu lembro, você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa, que uma vez eu fiz um colégio budista, né? Uma monja falou uma vez que a felicidade é igual a realidade dividido pela expectativa. Por que eu estou contando isso? A expectativa seta o quanto a gente é feliz ou não com uma determinada situação. Está esperando muito, é menor, enfim, vocês entenderam, né? E por que eu estou contando isso? Uma vez eu abri o cálculo de comissão para um vendedor novo que estava contratando. Eu mostrei para ele potenciais de ganhos ali, Diego, que eram assim. Falei, cara, se você conseguir entregar isso aqui, tinham esses aceleradores depois da meta, eles eram gigantescos, tal, ele conseguia ganhar, tipo, 80 pau, se ele entrasse ali, não sei o quê. Cara, ele ficou alucinado, porque ele gostou muito da ideia, ele queria correr atrás, tal. Mas só tem um probleminha, aquilo não era execuível. E nunca ninguém tinha feito aquilo, e não tinha como ele alcançar aquele patamar. Só que você tem uma expectativa dele que aquilo era possível. E sabe o que aconteceu? Ele entregava bem, ele comissionava bem, ele mais que triplicou a remuneração dele no primeiro ano, mas ele estava E mesmo frustrado. assim, não dava feliz. Ele estava frustrado, porque eu mostrei uma tabela para ele falando, cara, olha onde olha os níveis que você pode chegar. Não foi por maldade, mas não eram níveis que ele pode chegar. Enfim, ele não tinha um teto, mas também estou falando isso porque é um erro que eu cometi e me custou caro isso, tá? No sentido de foram anos de conversa, porque foi uma promessa que eu fiz no começo, sabe? E é difícil se desfazer uma promessa desse sentido, porque a pessoa se vê ali numa situação que ela pode mudar de vida, ela pode realizar um sonho, ela quer fazer carreira na sua empresa, está prometendo isso, voltar atrás disso, acho que é uma questão muito delicada, né, Diego? É difícil, cara. Pô, eu gostei muito da tua fórmula. Da Mais forma, né? felicidade é igual a Ela expectativa dividido funciona. pela realidade. Felicidade igual a realidade dividido por Ah, expectativa. Você está esperando isso. pouco, a chance de você gostar e ficar feliz é grande. Está esperando muito, É. a chance de você se frustrar é grande. Funciona para tudo. Comece a reparar na vida de vocês aí. Cara, a medida. Eu lembrei de um outro ponto que eu acho que é legal sobre o teto, que é teto de remuneração não significa necessariamente teto de recompensa, tá? Então, a empresa pode, por alguma dessas razões que eu mencionei, ter algum teto de remuneração, mas ela pode pegar quem está constantemente superando as expectativas e as metas e recompensar de outras formas, seja com uma promoção, um aumento ali no salário base, seja, olha, agora tu vai ter um desafio novo e tu vai pegar os maiores deals que a gente tem aqui para negociar. Agora tu vais liderar um time, se esse é o objetivo daquele profissional. Tá. Então, tu mostra que, olha, fora a tua remuneração, fora o teu variável, tu tens, cara, outras formas de ser recompensado por estar entregando além da expectativa. Pô. Muito bom. Outra perguntinha aqui legal que eu queria te trazer. Os dados, mais uma vez aí do benchmark, né, pessoal? A gente está girando em torno aí dessa pesquisa bem legal da Trio. Os dados apontam um risco importante no bônus por meta, né, Diego? Que é o seguinte: o vendedor ele acelera perto do gatilho. O gatilho, pessoal, essa conversão, né, esse disparo que faz com que ele comissione mais ou atinja uma faixa superior ou realize uma determinada comissão, enfim. Eles aceleram ali perto do gatilho e depois relaxei. Cruzei o gatilho, agora desliguei, tá tudo bem. Inclusive aquela ponta lá que eu podia trazer, tinha para lá, eu trago mês que vem para eu conseguir acumular depois mais. Como é que você enxerga essa ameaça, digamos assim, no sentido de o que os gestores têm que ter em mente na hora de elaborar aí o seu programa de remuneração variável para mitigar, evitar esse tipo de situação, né? Eu acho que a situação mais comum, eu já vivi, tenho certeza que tu já viveu, Otávio, olha, a remuneração variável é atrelada à meta do mês. Então, o vendedor ele acelera o máximo ali na última semana do mês para atingir aquela meta, atingir o seu variável, e daí as 2 primeiras semanas são super mornas e de baixa performance. Então, isso é o que mais acontece em relação a meta e variável em um ciclo mensal. É super comum, acho que quem está ouvindo aqui já deve ter vivido. Com certeza. Eu tenho uma opinião
que é impopular e contraintuitiva em relação a isso, que é, se tu botar menos pressão na meta e no final do mês, tu podes ajudar a ter mais regularidade no resultado e nesse efeito liga e desliga que tu falou de acelera no final, desacelera depois, assim, ou quando assim. Tá. Por quê, né? Quando tu tens essa meta no final do mês e fala assim, cara, vamos atingir isso aqui, vamos fazer todo o possível, por aí vai, o vendedor ele acaba consumindo muito do seu pipeline, puxando deals que ele poderia fechar lá na frente para aqui, gerando até um estresse muito grande naquele finalzinho de período. E depois, por conta desse pico de estresse, adrenalina, resultado e menos funil, ele precisa aquela descompressão no restante do período, sabe? Ok. Então, quando tu tira um pouquinho dessa pressão, o que acontece é, putz, então eu vou construindo o meu resultado ao longo do tempo. Se eu não atingir agora, nesse mês, a meta, tudo bem, eu já tenho algumas coisas engatilhadas para o próximo. E ela é impopular, essa opinião e essa ideia, exatamente porque tu tens que estar ok em eventualmente não ter aquele sprint de final, não atingir a meta. Porém, tu vais meio que criando essa regularidade em ciclos menores, na minha visão. E daí, para tu potencializar isso, eu gosto de incentivar e remunerar no variável algum lead indicator, que normalmente correlaciona com resultado lá no final. Não é resultado, não é cliente vendido, faturamento feito. É tipo assim, novas reuniões agendadas, novas reuniões realizadas naquela semana, sabe? Que fala, putz, se eu realizar 10 novas reuniões, então eu vou ter 4 leads qualificados e vou fechar 2. Sabe? Então eu começo a falar, putz, toda semana se eu fizer isso aqui, em teoria já vou fechar 2 caras, e eu não vou ficar tanto com aquela pressão de agora eu vou acelerar para fechar um mês bem e depois eu vou dar uma relaxada, por aí vai. Eu não sei se consegui ser claro nessas ideias, mas eu tentaria tirar um pouquinho da pressão só daquele gatilho e trabalhar com lead indicators ao longo de todo o mês em ciclos mais curtos, né? Ou se a meta é trimestral, lead indicators mensais, algo assim. Legal. Faz muito sentido. Eu lembro que existia uma coisa muito popular em times de vendas, que era essa questão do, pô, passou do fim do mês, agora vai dar uma relaxada. Era o pico de solicitação de home office dispara. Eu não estou falando sobre presenciar home office, não é essa questão. O ponto é, modelos híbridos, ou que exigia ainda de time de vendas 2, 3 vezes por semana no escritório, os gestores com quem eu conversavam falavam que, porque a gente, na Plumes, né, a gente vendia o sistema para gestores comerciais, relatavam que no começo do mês era um altíssima incidência, Diego, de vendedor falando, cara, putz, tô cansado, não quero ir, quero ficar aqui de boa, começo de mês, até o dia 10, deixa eu ficar aqui tranquilão. E isso, pelo que eu tô entendendo que você está falando aí, é um efeito natural, rebote dessa concentração de energia de fim de mês, basicamente. Claro. O negócio é distribuição mesmo. Muito bom. Eu acho que vai existir uma concentração da energia e do resultado lá na última semana, tá? É natural. Só que eu enxergo essa concentração às vezes demasiada, tipo assim, 20% do resultado nas 3 primeiras semanas, 80% na última. E daí tu tens esse efeito liga e desliga, independente até do variável que tu seta, e putz, não me parece muito sustentável, sabe? E o que você está falando faz muito sentido, porque eu estou refletindo aqui que, assim, né, o pipeline ele não se constrói na última semana.
né? Não. Principalmente em ciclos maiores, quer dizer, você tem diversos pontos de contato, não são complexos a sua venda, o tamanho do seu ciclo, quem está ouvindo aqui, mas assim, uma venda ela se constrói ao longo de alguns dias ou semanas. E se o seu time de vendas sofre um efeito rebote no primeiro terço do mês, está todo mundo cansado, e deixa para lá, agora depois eu penso nisso, começo de mês ainda, você está consequentemente gerando um problema que você vai colher. E aí, no final do mês, claro, você não vai ter pipeline qualificado o suficiente para fechar o trabalho que era para ser feito e não foi, os contratos que eram para ser analisados não foram analisados. As negociações que eram para ser feitas não foram, né? Os decisores que tomam a decisão que deveriam ter sido trazidos à tona não foram trazidos. E aí, quando que isso vai brotar? No dia 26 ou dia 30. Que não, só falta o diretor aprovar. Isso não é uma notícia que é para sair no dia 26. Essa é uma notícia que é para sair no dia 18, no dia 12, no dia 5 do mês, né? E não no finalzinho do mês, né, Diego? É isso aí. E eu acho que a forma de tu atrelar isso, a remuneração variável, é com lead indicators que não são resultados, não é cliente fechado, mas é alguma outra coisa que indica que tipo assim, que os teus deals estão se movendo na direção correta. Top. Muito bom. Dá tempo da perguntinha final? Dá. Vamos embora. Perguntinha final. O benchmark também mostra que 69% dos vendedores questionam o cálculo de remuneração variável em alguma frequência. E 44% esperam mais de 4 dias para saber o quanto vão receber. Então, de novo, galera, 69% dos vendedores questionam o cálculo de remuneração variável com alguma frequência e 44% espera mais de 4 dias para saber o quanto vai realmente receber, tá? Como que a transparência e a velocidade de comunicação influenciam a motivação do time de vendas, Diegão? Então, assim, falando em transparência, bom, tu sabe bem, Otávio, a maioria dos vendedores tem a sua própria planilha de acompanhamento de comissão. Ah, isso acontece em empresas que apresentam algum tipo de dashboard para acompanhamento e empresas que não apresentam, mas o vendedor ele tem ali o seu controle, sabe? Ah, e, e eu acho que esse descasamento, essa falta de transparência por parte da empresa tem um link direto com o vendedor, tipo, saber o que ele quer perseguir, enxergar que a ação dele está gerando um resultado, e isso alimentar um ciclo de, olha, eu faço isso, eu recebo uma recompensa e eu quero fazer mais desse ciclo de eu vendo, eu recebo uma recompensa e etc. Então, eu acho que transparência ela é mais importante à medida que um programa de remuneração variável é mais complexo. Então, se eu preciso trabalhar com 3, 4 variáveis, é mais difícil para o meu time calcular quanto ele vai receber por uma venda ou em um período, eu preciso aumentar o nível de transparência que eu dou para ele, para que ele consiga, ao longo do mês, falar, putz, legal, se eu fizer isso aqui, é lá que eu posso chegar. E quanto mais variáveis eu estou colocando no programa, mais difícil é ele fazer isso por conta própria na sua planilha. Então, vale a pena a empresa entender como é que ela vai poder entregar essa transparência para o seu time à medida que ela vai dando corpo ao seu programa de remuneração variável, tá? Tu falou em velocidade. Eu não sei se tu já leu aquele livro Hábitos Atômicos. É um livro antigo, mas muito bom. Já vi a palestra dela também. Não, Sério? eu vi a palestra do livro brasileiro inspirado no Hábitos Atômicos, não é o Hábitos Atômicos, você esqueceu. Mas enfim. É porque o Hábitos Atômicos, acho que é do James Clear, é um Gringo, autor tá? americano. Tem um livro muito semelhante no Brasil, que eu esqueci o nome, mas eu vou tentar lembrar. Fala. Mas pode continuar. Cara, lá ele fala sobre um loop de hábitos que fala, cara, como é que tu reforça um hábito que tu queres que aconteça mais vezes, né? E a forma a parte mais importante para tu reforçar um hábito positivo que tu queres que aconteça mais vezes é a velocidade da recompensa que tu recebe por executar ele. Olha só. Isso é o fator que mais vai determinar que um hábito vai se repetir. Então, eu faço isso, eu enxergo um retorno. Eu vou fazer de novo. Então, tem muito a ver, ele critica, daí tem a crítica negativa das redes sociais, de, putz, eu tô ali recebendo endorfina, porque eu tô vendo novidades, tô recebendo likes, tô postando, etc. né? Mas a gente pode pensar isso no ponto de vista de remuneração variável também, que é, cara, eu não quero
atrasar muito a recompensa do meu time comercial por executar determinada tarefa, por atingir determinado resultado. Então, quando eu penso em velocidade de comunicação do variável, é um pouco nisso que me vem, sabe? Pô, se eu atinjo uma meta agora, no mês, mas eu vou demorar uma semana para saber quanto eu ganhei, e o pagamento só vai vir daqui a 45 dias, porque tem que entrar na folha e tal, e demora para calcular, pô, o meu retorno, o meu feedback positivo sobre a ação que eu tive é muito longo. Então, reforça menos o hábito de atingir a meta, de ir atrás do objetivo, sabe? Perfeito. Então, vale a pena a empresa pensar, cara, como é que eu vou encurtar ao máximo essa informação de, cara, tu chegou até aqui, é isso aqui que tu vai ganhar e eu já te dar essa recompensa para incentivar esse comportamento novamente. Então, velocidade, transparência, velocidade de comunicação do variável entra muito em reforçar esse objetivo e essa ação que você quer do teu time comercial. Muito bom, trazendo um pouquinho de psicologia para a parada, bem legal, faz super sentido. E um comentário final, a transparência, o que eu já vi muito acontecer também rola uma aflição muito grande. Porque o que eu quero dizer com aflição? Pô, a gente está falando de remuneração variável, as pessoas fazem planos com base nisso, as pessoas compram viagens, ou guardam, ou planejam algo para a família, não importa. As pessoas fazem planos em torno de um número. E o vendedor, muitas vezes, ele fica aflito com o fato de, se não está transparente e claro, o vendedor tem que ficar na planilha dele fazendo conta, e muitas vezes ele tem que ficar batendo com o gestor assim, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Pelo amor, eu estou fazendo conta que eu estou contando com isso aqui. Então, ó, pelos meus cálculos, chegou aqui. Pô, será que é legal deixar esse trabalho na mão do time, sabe? E aí virou o mês, pô, parabéns, bateu a meta. Pô, em 6 dias a gente vai confirmar na vírgula quanto foi. Dá, rufem os tambores. Comece a trabalhar para a próxima meta, por favor, enquanto eu faço os cálculos aqui. Daqui uma semana você vai saber, putz, estou muito contigo. Além de, para que deixar o vendedor perder o tempo dele fazendo esse controle manual, sabe? E isso não vai ajudar a empresa a atingir os seus objetivos, não vai ajudar ele a atingir os seus objetivos. Então, vale mais a empresa dedicar energia a entregar isso para ele já pronto, mastigado, do que ele perdendo esse tempo. Boa. Muito bom. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Papo B2B. Muito legal mesmo. Até porque todo o papo girou em torno de uma pesquisa, e aí muda o nível da conversa, né? Quando a gente fala de dado, é um papo muito mais fundamentado. Diego, eu queria começar te agradecendo aí pelo tempinho, cara. Foi irado. Achei o conteúdo muito legal mesmo. Então, obrigado por ter dedicado um tempinho para ficar com a gente aqui, viu? Imagina, Otávio. Obrigado de novo vocês pelo convite. Pessoal, quem tiver interesse em conhecer a pesquisa, imagino que o link vai estar aqui em algum lugar da descrição do podcast. Então, espero que vocês curtam ali o estudo mais aprofundado também. Show! Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Esses conteúdos só existem por causa de vocês, que gostam, acompanham, compartilham. Se inscrevam também, né, pessoal? Vocês sempre vão receber notificações dos próximos conteúdos. Então, assina aí o feed, seja da plataforma que você está acompanhando o conteúdo. E a gente se encontra num próximo episódio. Aquele abraço, uma ótima semana. Bora vender. Abraço!